estou de volta para mais um encontro. Muito feliz de te receber aqui na nossa aula de hoje. E nós vamos falar do quê? Temas anteriores da redação UERJ. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Antes de eu seguir, quero te fazer um convite que é para se inscrever no canal, deixar o seu joinha e comentar. Vamos juntos? Bom, vou comentar aqui com vocês os temas de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Eu comentei um pouco mais a respeito deles também no meu e-book de Redação do Sucesso. Espero que vocês estejam gostando desse material. Quem ainda não adquiriu o e-book, manda mensagem perguntando que eu vou ter o maior prazer em ajudar e explicar mais a respeito dele. Bom, prova de 2012. Vamos ver qual foi o tema? A proposta dizia o seguinte: a fala do historiador Eric Hobsbawm também apresenta uma reflexão sobre o futuro e suas possibilidades, relacionando o tema à ação da juventude, tradicionalmente considerada o futuro próximo das sociedades. A partir da leitura dos textos e de suas elaborações pessoais sobre o tema, redige um texto argumentativo em prosa. Em prosa já é a redação normal mesmo que vocês fazem, tá bom? Não confunda a prosa com poesia, por favor. Poesia é aquele texto que você faz assim à margem, que tem a rima. Prosa não. Prosa é a redação que vocês já fazem normalmente. Com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, em que discuta a seguinte questão: é possível, para a juventude de hoje, alterar o futuro? Utilize o registro padrão da língua e atribua um título ao seu texto. Então, na prova de 2012, a banca queria que você comentasse o futuro, se é possível ou não alterá-lo. E provavelmente, como é bem a cara da UERJ, ela queria um viés crítico da sua parte. O que você poderia comentar a respeito disso? Comentar a respeito dessa alteração de futuro. Era esse o objetivo da banca. E aí, quando a gente lê aqui, essa primeira parte da proposta, ele diz: também apresenta uma reflexão sobre o futuro e suas possibilidades, relacionando o tema à ação da juventude, que é considerado o futuro. A partir da leitura dos textos e das suas elaborações pessoais, redija uma redação. Então, a UERJ aqui queria exatamente isso, que você refletisse sobre essas possíveis mudanças que fazem parte do quê? Dos jovens, da juventude, porque eles são vistos como os indivíduos que vão moldar a sociedade dali para frente. E, galera, pensa comigo, ela quer um viés crítico aqui, por quê? Você é o jovem que hoje está pleiteando uma vaga para ingressar na universidade para mudar o futuro. Sua profissão vai ser a ferramenta que vai te ajudar a moldar esse futuro. Preste atenção em uma coisa, tema de 2012, ela já estava trazendo um viés começando a trazer mais aquele viés de criticidade a respeito da estrutura do que estava sendo vivenciado, do que nós ainda estamos vivenciando, que é justamente o progresso, principalmente tecnológico. Em 2013, nós tivemos aqui texto motivador, tá? Lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que pode ganhar 10 shillings por dia com seu trabalho e vai passear, ou fica vadiando metade do dia, embora não dependa mais do que de 6 pence durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa. Gastou na realidade, ou melhor, jogou fora 5 shillings a mais. Aquele que perde 5 shillings não perde somente esta soma, mas todo o proveito que, investindo-a, dela poderia ser tirado, e que durante o tempo em que o jovem se torna velho, integraria uma considerável soma de dinheiro. Benjamin Franklin. Shilling, unidade de moeda, equivalente a 12 pence. Outro texto motivador. Dizemos com frequência que fomos atropelados pelos acontecimentos. Mas quais acontecimentos têm poder de atropelar um sujeito? Aqueles em direção aos quais ele se precipita, com medo de ser deixado para trás.
Deixamo-nos atropelar em nossa sociedade competitiva porque medimos o valor do tempo pelo dinheiro que ele pode nos render. Nesse ponto, remeto o leitor, mais uma vez, à palavra exata do professor Antônio Cândido. O capitalismo é o senhor do tempo. Mas tempo não é dinheiro. Isso é uma brutalidade. O tempo é o tecido de nossas vidas. A velocidade normal da vida contemporânea não nos permite parar para ver o que atropelamos. Torna as coisas passageiras, irrelevantes, supérfluas. Maria Rita Kelly. Olha que emblemático. Já deu para sacar que a questão ali é tempo e dinheiro, né? Só pelo texto motivador vocês conseguiram perceber isso. Tempo e dinheiro. E ele vem com a proposta. Os textos 4 e 5 apresentam posições opostas sobre a relação com o tempo. Para o primeiro, tempo é dinheiro, porque deve ser empregado em produzir riqueza. Para o segundo, tempo não pode ser resumido a dinheiro, porque é uma brutalidade. Olha aí, a gente já sabe que está falando do quê? Tempo e dinheiro. Mas cada um vai enxergar o tempo e o dinheiro de formas diferentes. Com base na leitura de todos os textos e de suas elaborações pessoais sobre o tema, escolha uma das posições e a defenda, redigindo um texto argumentativo em prosa. Escolha uma das posições e a defenda. O que significa isso? Você precisa entender qual caminho você vai defender. O tempo é dinheiro ou o tempo não pode ser resumido a dinheiro? Essa foi a questão que a banca quis trazer para você. E é óbvio que na sua tese você precisa se posicionar para delimitar qual é o pensamento que você vai utilizar e não ficar em cima do muro. É importante que você se posicione e traga bons argumentos no desenvolvimento. Ai, professora, mas eu não posso defender as duas coisas? É perigoso, porque você precisa se posicionar e a banca determinou. Escolha uma das duas posições e a defenda. Então, é perigoso que você fique em cima do muro sem escolher um desses pontos de vista. Ver qual mais se adapta ao que você acredita e ao que você tem repertório para poder fundamentar. Era isso que a banca queria que você fizesse. Mais uma vez, a banca te fazendo pensar e refletir a respeito da vida em sociedade. Então, percebemos até agora já 2 temas. O quanto é uma banca que traz temas atuais que exigem que o aluno saia da zona de conforto para refletir sobre a sociedade. Um é refletir sobre o futuro, sobre a posição do jovem como a peça-chave para o futuro, para moldar o futuro. O outro, o tempo. É dinheiro ou não? Não pode ser resumido a isso. Olha que paulada, né? Vamos para 2014. No texto acima, o autor trata da necessidade de divulgar ideias e resultados de pesquisas como forma de democratizar na sociedade o debate acerca de valores culturais e sociais, de vantagens e de problemas que envolvem todas as pesquisas científicas e seu uso posterior na vida do cidadão comum. Elabora um texto dissertativo argumentativo em prosa, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, no qual discuta a necessidade de que a sociedade conheça e debata as motivações, interesses e usos das pesquisas científicas. Parece até um tema para 2021, né? Mas não vai ser, porque tem o livro Uma Janela em Copacabana, do Garcia Rosa. O que a banca queria de você aqui? Uma discussão a respeito da importância das pesquisas científicas para o progresso da sociedade. E aí, o que ela quer? Que você debata 3 aspectos dessas pesquisas. O que motiva a pesquisa científica? Quais são os interesses para que essas pesquisas sejam realizadas? E como que se dá o uso dessas pesquisas? Então, tinham 3 respostas que você precisava trazer na sua redação. Isso poderia ser feito sem problema no desenvolvimento. Você apresentando na sua tese essa necessidade da sociedade conhecer e debater
a pesquisa científica como um todo. Percebe que aqui a banca já induziu o que ela queria que você escrevesse. Olha só. Discuta a necessidade de que a sociedade conheça e debata. Ela já te disse o que ela queria, que você falasse da necessidade da sociedade conhecer o trabalho científico. Então, não, a meu ver, não caberia ir contra esse pedido, né, dizendo que a sociedade não tem nada de conhecer pesquisa científica porque isso não vale a pena e é supérfluo. Não, a banca deixou bem claro o posicionamento que ela quer que você adote. Achei legal porque quem conseguiu enxergar isso e não tangenciou, teve uma boa ferramenta para se dar bem, porque a banca já direcionou a tese do candidato. 2015, nós temos o psicanalista Contardo Caligares defende que se avalie o valor de uma pessoa, um político ou um profissional, verificando se eles leem literatura. A partir da leitura do conjunto dos textos desta prova e de suas próprias reflexões, redige um texto argumentativo e dissertativo em prosa, com 20 a 30 linhas, em que apresente seu posicionamento acerca do ponto de vista defendido por Caligares, ou seja, de que é preciso levar em conta a leitura de literatura para avaliar a formação e os valores de uma pessoa. Aqui a banca quer que você comente esse ponto de vista. Então, você pode ser a favor ou você pode ser contra. Ela deixou em aberto. Você pode concordar com o psicanalista ou não. Fica a seu critério. Só que você vai precisar embasar a sua tese, o seu posicionamento. E aí nós temos o que você precisa falar é a respeito de considerar a leitura da literatura para formar os valores de uma pessoa. Você concorda? Você discorda? Por quê? O que te faz adotar esse posicionamento? E aí entra tudo aquilo que eu sempre digo para vocês: contextualização e o embasamento do desenvolvimento. Beleza? 2016, nós tivemos, a partir da leitura do conjunto dos textos desta prova, quando a UERJ ela trazia a prova de interpretação de texto, era uma prova temática. Para quem não pegou essa época, era uma prova temática em que todos os textos que ela colocava, eram 5 perguntas de interpretação de texto. Ela botava combinando com a proposta da redação. Então, isso facilitava muito, porque ajudava o aluno a ter noção daquele tema, a relembrar o que ele já sabia a respeito daquilo. Era bem interessante essa forma de estruturar a prova dissertativa, a prova de interpretação. Depois, por conta de uma crise muito grande que teve aqui no estado do Rio de Janeiro, e a UERJ querendo manter o exame, o que ela fez? Ela tirou a prova de interpretação de texto e deixou só de redação, que é o exame que vocês conhecem, mas que por conta da pandemia mudou um pouquinho e agora é todo objetivo com a redação. Beleza? Então, em 2016, nós temos pedindo seu posicionamento acerca da necessidade de conhecer experiências históricas de violência e opressão para a construção de uma sociedade mais democrática. Então, aqui a banca também já direciona o posicionamento que ela quer que você adote. Ela quer que você se posicione acerca dessa necessidade de conhecer experiências históricas de violência e opressão. Professor, eu posso ir contra? Claro, claro que você pode. Mas embase o seu texto. É difícil? Muito. O que você vai fazer para convencer e comprovar uma pessoa de que a história não é importante para ela combater a opressão e para que ela fortaleça a democracia? Eu realmente não sei o que você pode usar. Eu confesso que eu não sei nem que argumento te indicar para isso, sendo sincera aqui, porque, a meu ver, é a partir do conhecimento da história, principalmente de casos de violência, que a gente consegue fortalecer a nossa democracia. E aí eu posso trazer como exemplo para vocês a Alemanha.
para quem não sabe, eu já sou formada em letras e curso já na terceira graduação, né? Formada em Direito, formada em Letras e estou cursando a terceira graduação, que é em Letras também, mas é português e alemão na UERJ. Na faculdade de alemão, nós temos aula com um professor, que é alemão, e ele conta que lá, na Alemanha, eles colocam por todos os lugares elementos para que eles lembrem da Segunda Guerra Mundial, do que foi o nazismo, para que a sociedade nunca esqueça o que aconteceu, de tão horrível, de tão tenebroso que foi. Eles não permitem que ela esqueça isso, com medo de que se repita. Então é interessante, esse é o meu posicionamento, já estou até deixando aqui claro para vocês, mas quem pensar diferente até comenta aqui embaixo. Se você concorda comigo, também comenta para eu poder te conhecer mais e saber que argumentos você usaria na sua redação, beleza? Então, seguindo, ela vai te direcionando por esse caminho e falando a respeito de você, como aluno, estruturar um texto com uma visão crítica que fale a respeito dessa necessidade de nós conhecermos a história para fortalecer a democracia e evitar a violência e a opressão. Agora vamos lá. O que nós vimos em comum em todos os temas? O caráter crítico. O quanto a banca quer que você tenha um pensamento crítico a respeito dos problemas que a sociedade enfrenta. A partir do ano de 2018, se não me falha a memória, a banca começou a cobrar livros. E mesmo trazendo livros, ela continua com viés crítico. Em 2018, nós tivemos a exigência da leitura do romance Dom Casmurro. Em 2019, Vidas Secas. Em 2020, 1984. E agora, no exame de 2021, no caso, que teve aquele conflito do ano por conta da pandemia, que acabou sendo em 2020. Enfim, aconteceu em 2021, mas era 2020. Vocês entenderam a confusão de anos por causa da pandemia. E agora, no exame de 2022, a banca vai cobrar Uma Janela em Copacabana, um romance policial. Então, percebam que todos esses livros, ela vai extrair problemas sociais para que você possa apresentar a sua visão crítica, tá? A banca não foge disso. Ela não foge desse viés e ela te possibilita adotar posicionamentos diferentes. Não é para você seguir o óbvio. Ela quer que você construa o seu posicionamento de forma embasada. Mas se você vai concordar ou discordar, cabe a você, tá bom? Então, essa é a necessidade da banca de você ter um viés crítico e embasado. Agora, é a sua vez de colocar esse conhecimento em prática e treinar a redação. Professora, vale a pena treinar os temas antigos? Vale a pena você ler, ter uma ideia e aprender a se posicionar na escrita. Então, aconselho que você estude os temas anteriores da UERJ, sim, e pratique novos temas de redação com base no que pode ser cobrado a respeito de Uma Janela em Copacabana. Bom, me siga nas outras redes sociais para continuar acompanhando todo o conteúdo que eu preparo para você com muito carinho e muita felicidade. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Te aguardo no nosso próximo encontro. Não deixe de assistir os outros vídeos, principalmente de planejamento textual, eixo temático, porque tudo isso vai te ajudar bastante. E se quiser saber mais a respeito do e-book, também deixe o seu comentário aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!